Quer emagrecer com resultado avançado? Conheça o método doutora Débora Balaguês. A gente escuta muita gente falar: eu cuido da alimentação, faço exercício físico e nunca consigo emagrecer. Mas será que emagrecer vai além de cortar as calorias e mexer o corpo? Para conversar hoje sobre esse tema, que é o Top Trends, aí, Top 10 do Google, emagrecimento, eu converso com a doutora Débora Balaguês. Seja bem-vinda, doutora Débora, aqui novamente ao Sinta-se Bem. E eu sei que tu tens um método que foi desenvolvido por ti, né? Que se chama emagrecimento com resultados avançados. O que significa isso? Seja bem-vinda. Prazer, obrigada. Prazer não, muito obrigada, Claudinha, pela presença. Bom, nós trabalhamos com um método que foi desenvolvido por mim, sim, porque eu já trabalho com emagrecimento há muito tempo e nós trabalhamos muito tempo até na época que se usava anorexígenos. Com o passar do tempo, eu fui entendendo quais eram as arestas que impediam as pessoas de emagrecer. Nós já usávamos investigação bioquímica, que é fazer exames de sangue, avaliar hormônios, nós já usávamos isso e usávamos a investigação metabólica. Com o avanço do meu próprio desenvolvimento como profissional, eu fui fazer física médica, fui estudar física médica e entendi que o que fazia a diferença para ajudar as pessoas a emagrecer era o processo informacional dentro das células. Então, nós trabalhamos com o método doutora Débora Balaguês de emagrecimento avançado, que se caracteriza pelo tripé. O que é esse tripé? Nós investigamos o padrão alimentar de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma dieta, digamos assim, um padrão alimentar que vai fazer aquela pessoa emagrecer, que é diferente o padrão da Débora, o padrão da Claudinha, o padrão da Ângela, o padrão, enfim, de qualquer pessoa é diferente. Por quê? Porque existem alimentos, nós com o passar do tempo, nós vamos perdendo enzimas. E cada pessoa perde enzima para um determinado grupo de alimentos. Um perde para leite de vaca, por exemplo, e para glúten, outro para leite de vaca, para glúten e para amendoim, enfim. Isso seria um assunto que a gente teria que falar aqui pelo menos umas 2 horas, mas como pincelada é assim. Então, isso se chama a investigação do padrão nutrigenômico. Isso é fundamental. Esse é um dos pilares do método de emagrecimento, doutora Débora Balaguês, porque assim nós conseguimos identificar o padrão que vai levar aquela pessoa a emagrecer. E por que um padrão, uma dieta feita de uma forma empírica dificulta o processo de emagrecimento? Ela até dá o start do emagrecimento, mas ele depois entra num platô. Platô é que ele tranca ali. Isso serve para as pessoas que estão querendo emagrecer, elas já emagreceram um pouco e pararam de emagrecer. Elas estão no platô. Esse platô é estabelecido porque elas estão comendo algum tipo ou alguns tipos de alimento que estão gerando inflamação. E a inflamação gera um bloqueio no receptor de insulina, o que leva as pessoas a ter resistência à insulina. E o hormônio que comanda o emagrecimento é a insulina. Então, um dos pilares do método doutora Débora Balaguês é a investigação da nutrigenômica. O outro pilar é a investigação do padrão hormonal, mas é o padrão hormonal que está desequilibrado de forma individualizada para cada pessoa, porque cada pessoa tem uma orquestra hormonal desequilibrada. Quando alguém está acima do peso, não tem um padrão, uma cadeia hormonal alterada. Não tem só a tireoide, porque a tireoide é praticamente 100% dos casos estão alterados quando alguém está acima do peso.
Mas outros hormônios e outras cadeias hormonais sempre estão alteradas. No mínimo 3 ou 4 cadeias hormonais estão alteradas. Nós precisamos também ver, do ponto de vista metabólico, que tipo de deficiência de vitaminas, de minerais, de aminoácidos essa pessoa não tem, né? Por quê? Porque é a partir daí que vai ter uma matéria-prima para fabricar hormônios. O hormônio é o grande comandante do ambiente celular, né? Ele que vai dar a informação. E nós avançamos e vamos até o ambiente da célula, que é a chamada física médica ou biofísica médica, que a gente investiga como que estão os receptores. O que está bloqueando os receptores? Os receptores são aonde os hormônios se ligam. Muitas vezes as pessoas já fizeram investigação hormonal, elas estão fazendo uma dieta, elas estão tomando medicamentos ou suplementos e ainda não conseguiram emagrecer. Por quê? Porque nós precisamos mudar a informação no receptor. Precisamos desbloquear o receptor e passar a informar o que aquela célula precisa receber para começar a trabalhar equilibrado. Então, existe o pilar da nutrigenômica, o pilar do equilíbrio hormonal e o pilar da física médica. Por isso, avançado, porque a investigação é avançada e o resultado é muito avançado em matéria de forma positiva do que as pessoas querem e precisam. Doutora, hoje em dia, quando se fala em emagrecimento, também se fala muito na famosa massa magra, músculo, né? Até pouco tempo atrás as pessoas estavam muito preocupadas com a questão do peso e hoje já se sabe que músculo pesa mais do que gordura, mas que é importante também se ter musculatura para se emagrecer. Entra também nessa questão do método, doutora Débora Balaguês, a importância de se ter mais musculatura no corpo, enfim. Queria que tu explicasse pra gente. Sim, porque é o pilar metabolismo. No metabolismo está as avaliações bioquímicas do sangue, está as avaliações de vitaminas, de minerais e das massas. Massa de gordura, massa magra, porque para emagrecer eu preciso subir a massa magra, que é a quantidade de músculo, e preciso descer a massa gorda, preciso diminuir a massa gorda, porque ela é um tecido que está inflamando constantemente, é gerador de inflamação, e a inflamação, como eu tinha falado, leva à alteração dos receptores de insulina, a insulina passa a não conseguir se ligar adequadamente, e o emagrecimento ele fica bloqueado, ele fica impedido de acontecer, uma vez que a insulina não está regulada. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, pontuando o que tu falaste, não existe dieta coletiva e muito menos dieta de redução de caloria, né? A gente tem que avaliar a nutrigenômica de cada um, né? A dieta de cada um para o organismo de cada pessoa, é isso? Perfeito, perfeito, Claudinha. Muitas vezes nós temos que avançar um pouco mais nesse pilar nutrigenômica. Nós temos que investigar o padrão nutrigenômico e temos que acertar o índice glicêmico, porque a gente pode ter investigado o padrão nutrigenômico e mesmo assim essa pessoa estar comendo os alimentos que não inflamam, só que numa associação que eles juntos levem a um índice glicêmico alto. E aí a gente não consegue fazer com que os pacientes, por exemplo, que já têm uma resistência à insulina importante, ou diabéticos ou pré-diabéticos é a grande maioria das pessoas, hoje tem um padrão de pré-diabetes, que eles comecem a emagrecer ou que tenham um emagrecimento sustentável. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Sempre um prazer te receber e poder te escutar aqui no Sinta-se Bem. Obrigada. Eu que agradeço, querida.